Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos conectados através da internet. Vamos retomar a nossa leitura da mensagem A Era de Pérgamo. Na última oportunidade, lemos das páginas 157 a 158. Ali o irmão Brana continuava falando sobre a escritura de Apocalipse, capítulo 12, ou melhor, capítulo 2, versículo 13, que fala do trono de Satanás. Ali em Pérgamo estava o trono e a habitação de Satanás. Ali estava o trono da religião de Satanás. Ali estava o trono da falsa religião. E como vimos o irmão Brana falando, Pérgamo nem sempre foi o trono e a habitação de Satanás. A religião satânica começou ali na Babilônia, com Nimrod, que era filho de Cusi ou Cuxi, em algumas traduções está assim, e que era filho de Cão, e Cão era filho de Noé. E Nimrod edificou a cidade de Babel, e de Babel veio o nome Babilônia. Eu vou ler duas escrituras que o irmão Brana leu, para a gente recapitular, ficar mais fácil para todos entenderem. Gênesis capítulo 10, versículos 6 ao 10, que diz: E os filhos de Cã são Cuxi e Misraim, e Puti e Canaã. E os filhos de Cuxi são Sebá e Avilá e Sabitá, e Ramá e Sabtecá. E os filhos de Ramá são Sabá e Dedã. E Cuxi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi um poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Calné, na terra de Sinar. Também em Gênesis capítulo 11, versículos 1 ao 9. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo nome toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. No versículo 7, Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Babel é o nome original de Babilônia, e Babel significa confusão. Ela foi literalmente começada por Cusi, ou Cuxi, filho de Cão, que era filho de Noé. Mas ela cresceu e se tornou um reino de poder e grandeza sobre seu filho, Nimrod. Sobre o filho de Cusi é que cresceu Babilônia. E ele era um poderoso caçador, como diz a Escritura. E como vemos aqui em Gênesis capítulo 11, versículo 4, Nimrod queria edificar uma cidade e uma torre, cujo cume tocasse nos céus. E ele queria fazer um nome para que
eles não fossem espalhados sobre a face da terra. Nimrod quis edificar uma nação forte, e ele conseguiu, pois a Bíblia diz que Babilônia era a cabeça de ouro dos governos mundiais. Nimrod conseguiu edificar uma nação forte. Nimrod conseguiu propagar a sua religião. Sua religião se infiltrou em cada país do mundo. Onde se fala de idolatria, a origem foi ali na Babilônia. Você vê em Apocalipse que a Igreja Católica é chamada de a Grande Babilônia. Por que ela é chamada de a Grande Babilônia? Porque o início de toda a idolatria que se encontra nela, de toda a falsidade, de todo o politeísmo, de todo o paganismo, foi ali na Babilônia de Nimrod. E como Pérgamo se tornou o trono da religião satânica da Babilônia. Vimos que a Babilônia foi inicialmente o trono da religião satânica. Mas a Bíblia diz aqui em Apocalipse capítulo 2, versículo 13, que Pérgamo era o trono e habitação de Satanás. Mas como isto aconteceu? O irmão Branham diz que, uma vez que a Bíblia não trata a história de outras nações em detalhes, será necessário pesquisar os antigos registros profanos para encontrar nossa resposta de como Pérgamo se tornou o trono da religião satânica da Babilônia. A Bíblia não relata em detalhes a história das outras nações, que não fosse Israel. Então o irmão Branham diz que necessitaremos dos registros profanos, históricos, para entendermos como Pérgamo se tornou o trono da religião satânica. O irmão Branham diz que as principais fontes de informação serão os registros da cultura egípcia e grega. O irmão Branham diz que a razão disso é que o Egito recebeu a sua ciência dos caldeus. Os caldeus eram os babilônicos. O Egito recebeu a sua ciência, sua matemática, dos caldeus, dos babilônicos. E os gregos receberam do Egito. Primeiro com os babilônicos, os caldeus passando para os egípcios, e então os egípcios passando sua ciência para os gregos. E uma vez que os sacerdotes eram quem ensinavam essas ciências para o povo, e desde que estas ciências eram usadas como parte da religião, o irmão Branham diz: nós já sabemos a chave de como a religião babilônica ganhou sua força nestes dois países. Os sacerdotes eram quem passavam os conhecimentos científicos, e também eram eles que cuidavam da religião. Seus conhecimentos estavam conectados com sua religião. E os sacerdotes foram passando de reino para reino. E o irmão Branham também diz que quando uma nação vencia a outra, quando um império derrubava o outro, a religião do dominador virava a religião do dominado. Aqueles que eram derrotados, a partir de algum tempo, eles obtinham a religião do dominador. E o irmão Branham diz que a religião babilônica não era a religião original dos povos primitivos. A história diz, alguns registros históricos, de que antigamente todos os povos criam em um Deus, que é supremo, eterno, invisível, e que pela palavra de sua boca trouxe todas as coisas à existência, e que em seu caráter era amoroso e bom e justo. Havia uma religião original, a religião monoteísta. O monoteísmo é aquela religião que crê em um Deus. Mas a Babilônia introduziu pela primeira vez a religião politeísta. E ela introduziu esta religião em todas as nações, em todos os sistemas do mundo, e se tornou a religião mundial. Antigamente eles adoravam apenas um Deus, todos os povos da terra. Porém, como Satanás sempre corromperá tudo que pode,
o encontramos corrompendo as mentes e os corações dos homens para que rejeitem a verdade. Como ele sempre tem procurado receber a adoração como se fora Deus, e não servo e criação de Deus. Ele desviou a adoração de Deus, a fim de que pudesse atraí-la para si mesmo assim, e ser exaltado. Satanás sempre buscou adoração. Ele era um servo e criação de Deus, um dos mais sublimes, ou talvez, ou como a Bíblia diz, era sim o mais sublime daquelas criações. Porém ele se exaltou, e em seu coração quis ser igual a Deus. E ele introduziu na raça humana a sua religião, para que o povo o adorasse. Por isso Paulo diz em Romanos: adoraram mais a criatura do que o Criador. Satanás era uma criatura de Deus, filho da alva, e ele fez com que os homens o adorassem. Ele fez com que os homens o adorassem mais do que o Criador. Ele, sendo a criatura, foi adorado mais do que o Criador. E hoje vemos homens que Deus tem levantado, e eles vêm e se jactanciam em seu coração, e assim como Satanás, eles querem ser mais do que realmente são. Na mensagem Perguntas e Respostas, número 9, o irmão Brana diz: bem, Satanás originalmente foi um arcanjo de Deus. Ele uma vez foi a maior pessoa nos céus depois de Deus. Ele era a mão direita de Deus para companheirismo, e ele se jactanciou em seu coração. E esta não é a condição em que as pessoas estão hoje em dia. Deixe que Deus abençoe ao homem e coloque um pouquinho de confiança nele, e ele se tornará um sabe-tudo. Ele começará uma organização, ou ele fará uma coisa que seja diferente. Como caíste do céu, ó Lúcifer. Isto é, Deus tem um tempo difícil, tratando de conseguir alguém com quem ele possa tratar, e que se mantenha humilde, manso, e que permaneça em seu lugar, até que Deus o chame para fazer alguma coisa. Deus chama o homem, mas dificilmente eles permanecem em seu lugar. Assim como Satanás não se contentou em ser apenas a criatura, em ser a mão direita de Deus, mas quis ser adorado como Criador. Homens que Deus tem levantado e posto como evangelistas ungidos, querem ser pastores querendo ser profetas, e assim por diante. É Satanás agindo, Satanás entrando no homem, o tornando jactancioso, orgulhoso, fazendo ele querer ser mais do que aquilo que ele foi chamado para ser. Que possamos permanecer naquilo que Deus tem nos chamado para fazer. Vamos retomar nossa leitura. O irmão Brana vai continuar falando sobre a religião babilônica, e ele diz: o monoteísmo converteu-se em politeísmo na Babilônia. A mentira do diabo e os mistérios do diabo levantaram-se contra a verdade de Deus e os mistérios de Deus naquela cidade. Satanás verdadeiramente tornou-se o Deus deste mundo e exigiu a adoração daqueles que ele tinha enganado, fazendo-nos crer que ele era verdadeiramente o Senhor. A religião politeísta do inimigo começou com a doutrina trinitária. Foi lá atrás, na antiguidade, que a ideia de um Deus em 3 pessoas começou a existir. Quão estranho que nossos teólogos modernos não tenham vislumbrado isso, mas tão obviamente enganados por Satanás quanto foram seus antepassados, eles ainda creem em 3 pessoas na divindade. Que nos mostrem apenas um lugar na Escritura onde haja alguma autoridade para esta doutrina. Não é estranho que, enquanto os descendentes de Cão continuaram seu caminho na adoração satânica, a qual envolvia um conceito básico de 3 deuses, que não haja nenhum traço dos descendentes de Sem crendo em tal coisa, ou tendo qualquer adoração cerimonial que envolvesse até mesmo um símbolo disso. Não é estranho que os hebreus crescem. Ouve, Israel,
o Senhor teu Deus é o único Deus. Se houvesse 3 pessoas na divindade, Abraão, o descendente de Sem, em Gênesis 18, viu apenas um único Deus com 2 anjos. Agora, como foi representada esta trindade? Foi representada por um triângulo equilátero, assim como é representada hoje em Roma. Estranho, os hebreus não tinham tal conceito. Agora, quem está certo? Os hebreus ou os babilônios? Na Ásia, a ideia politeísta de 3 deuses em um resultou numa imagem com 3 cabeças em um corpo. Ela é representada como 3 inteligências. Na Índia, eles sentiram-se inclinados a representá-la como um deus em 3 formas. Ora, essa é realmente uma boa teologia dos dias modernos. No Japão, há uma grande imagem de Buda com 3 cabeças, como aquela que descrevemos previamente. Mas a mais reveladora de todas é a que apresenta o conceito trinitário de Deus numa forma trina de 1. A cabeça de um velho simbolizando Deus Pai. 2. Um círculo que nos mistérios significava semente, que por sua vez significa o Filho. 3. As asas e a cauda de um pássaro, pomba. Aqui estava a doutrina do Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas na divindade, uma autêntica trindade. Você pode ver a mesma coisa em Roma. Agora deixe-me perguntar novamente: não é estranho que o diabo e os seus adoradores tivessem realmente mais verdade revelada do que o pai da fé, Abraão, e seus descendentes? Não é estranho que os adoradores de Satanás soubessem mais acerca de Deus do que os filhos de Deus? Ora, isto é o que os teólogos modernos procuram nos dizer quando falam acerca de uma trindade. Simplesmente recorde esta coisa só, de agora em diante. Estes registros são fatos, e isto é um fato. Satanás é mentiroso e pai da mentira, e quando ele vem com alguma luz, ainda assim é mentira. Ele é homicida, e sua doutrina da trindade tem destruído multidões, e destruirá até que Jesus venha. Encerramos na página 159, os irmãos podem colocar-se de pé.